Talvez, Salvador, eu possa estar falando uma grande besteira e você me corrige se eu estiver errado. Mas comparando a iluminação com um outro setor da construção, por exemplo, a instalação hidráulica, existem lojas que não vai vender uma tubulação Tigre. Mas as lojas que vendem Tigre, elas têm um preço muito parecido. Porque vai depender ali da compra do revendedor e tal. O que eu percebo em iluminação, por isso eu disse que eu posso estar errado, é que as pessoas não têm ali um grande fornecedor na cabeça que construiu um brand que fale assim, porra, mas esse cara aqui da não sei o que tem light, ele é o melhor do mercado. E é não igual. Dá para comparar com o Mercado Livre. E aí quando ele olha esteticamente o produto, parece ser o mesmo, com um preço totalmente outro. E aí o que leva essa pessoa a falar assim, bom, é o preço. Porque ele não sabe que, esse aqui é muito melhor. Você sente isso, não? Muito. Esse é o maior problema hoje do consumidor final. Assim, claro que a grande maioria, é por isso que eu falo a experiência da loja, a gente consegue demonstrar isso até. Não existe, eu comprei igual pela metade do preço. Isso não existe. Comercialmente falando, não existe. Se tem uma diferença de preço é porque tem uma tecnologia, um produto embarcado ali melhor. Não existe isso. O produto esteticamente pode ser parecido, igual, mas não é a mesma coisa. Você pode ter certeza absoluta. Dentro desse mar de possibilidades que existe hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples hoje, que é o mais corriqueiro, acho que até hoje que acontece. Fita de LED. Você encontra fita de LED de R$10 até R$200, que teoricamente é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não existe isso. Não tem alguém que esteja te roubando porque está vendendo por 200 ou alguém que está te dando uma super vantagem porque está vendendo por 10. Tem algo diferente. Então tem a tecnologia que é diferente. Você sabia o que o chip do LED? Só existe 3 marcas no mundo. Todas são hoje fábricas que são produzidas na China e tal. Existem um negócio que chama step no LED. O LED nada mais é que uma grande bolachona de componente de produtos químicos que vão sendo aplicados e tal e gera. Imagina uma bolacha mesmo, vamos falar numa bolacha. Aí você vai tirar pequenos pedacinhos do meio. As bordas, as outras partes vão ficando menos elaboradas, vamos dizer assim. Imagina uma cobertura de um bolo. Tô entendendo. Né? E vai tirar o chipzinho ali, mais de 2.000 chipzinhos daquela coisa grande. Uhum. Dali ele vai para teste. E dali se tiram, acho que tem, se não me engano, até 5 diferenças de steps de LED. Que é o quê? Ele reproduz o step 1, lá o A, vamos dizer, o melhor. Todos eles reproduzem a mesma intensidade e a mesma cor. O B, ele tem alguma coisa, já reproduz diferente a cor, mas é um pouco imperceptível ao olho humano. O terceiro tal, o outro tal. Então, tem gente que compra do pior e tem gente que compra do melhor. Coloca dentro de uma peça, não, é a mesma coisa. Não é. Uhum. Quantas, e a gente já viu em obras que colocam lá uma sequência de spots e a hora que você olha o efeito dali, você vê uma tá mais esverdeada, uma mais... Não tem uma homogeneidade, não é bonito. Uhum. Tá ali, a reprodução de cor. Você colocar outra coisa falando nisso, objetos que você compra, sofás e tal, e a reprodução de cor é completamente diferente do que você viu na loja. Mas voltando para a questão preço, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Mas a gente consegue explicar para o cliente, para ele ter o melhor custo-benefício. Bom, você quer comprar o top do top, ele é mais caro? Ele é mais caro. Ele tem ali uma coisa embarcada que deixa, que ele faz ele ficar naquele preço. Não tenha dúvida disso. Você quer uma coisa, um custo-benefício ok? É ok? É ok. A gente tenta sempre levar para esse ponto médio. Agora, também não dá, isso é uma coisa na minha empresa, que não dá para trabalhar com produtos que não vai corresponder a uma coisa adequada. Aí também é uma questão de postura da minha empresa. Com certeza. Não quero que o cliente fique insatisfeito depois. Né? Sem dúvida. E iluminação tem disso, né? O depois ele é muito importante, né?
Eu sou suspeito para falar, mas eu não tenho dúvida de que uma iluminação bem feita valoriza tudo aquilo que você colocou na sua obra. Eu vou aproveitar aqui, enquanto você foi falando, eu tenho alguns lembretes, e você me ajuda, Claro. por conta da sua experiência, de colocar alguns cenários aqui do nosso dia a dia de construção, do quão importante é você ter pessoas que estão ao seu redor que são bons profissionais, seja o instalador que vai instalar a sua iluminação, desde a loja que vai te vender, do projetista, do construtor, né? Eu fui nesse final de semana na casa de uma cunhada e já faz acho que um ano e meio que eu vou lá na casa da minha cunhada e eu me incomodo com um spot que ela tem num pé direito duplo e que esse spot ele tá piscando. Pss, pss, pss. E todo mundo se incomoda. Eu acredito que ela já parou de se incomodar porque ela até se acostumou com aquilo lá, ou não liga diariamente e tal. Mas aquilo de fato incomoda, porque parece uma discoteca ali, né? E aí eu pensando naquilo, eu falei assim, eu sei por que ela não trocou ainda. Porque para trocar esse spot precisa de um andaime, precisa afastar móvel. Pô, é uma obra que tem que ser feita ali, né? Mas isso me leva a entender que para uma situação como essa, onde você tem um difícil acesso, uma dificuldade de manutenção, número 1 da prioridade é um produto de alta qualidade. Óbvio. Né? Óbvio. Pago 3 vezes mais caro, mas não preciso ficar montando um andaime de tempo em tempo aqui. Exatamente. Então existem produtos, por exemplo, que você consegue afirmar para o cliente que vai ter uma durabilidade muito maior? Com certeza existem produtos que têm uma confiabilidade maior. Mas não exclui de acontecer uma exceção, né? Não exclui, obviamente. A gente está lidando com componente elétrico, com coisas que podem acontecer. Mas que é muito mais difícil, isso eu garanto. Reduz as chances dos problemas, né? E até tem casos engraçados, porque a gente vendeu a arquitetura, o projeto do cliente tem um pé direito de 6 metros de altura. Tá lá, não tem como mudar isso. A gente tem que iluminar lá em cima, certo? Colocamos, aconteceu de queimar? Aconteceu. Aí o cliente liga e fala, eu preciso que você venha aqui trocar a lâmpada para mim. Eu falei, olha, acontece, é a mesma coisa, só que não dá para eu subir, colocar um andaime para trocar uma lâmpada. Tá inerente ao projeto, é o pé direito duplo, pode acontecer com um produto ou outro, mas coisas assim de 3 anos depois. Todo produto tem uma vida útil também, né? Nós temos que entender isso, não é eterno o produto, né? Uma hora ou outra vai ter que subir naquele pé direito. Já aproveita e troca tudo, então. Mas com certeza existem produtos mais confiáveis e menos confiáveis que vai minimizar esse tipo de situação. Isso não tenho dúvida. Legal. Isso não tenho dúvida. Outra situação que eu lembrei aqui, dos causos de obra, a gente até estava conversando antes sobre isso, que é a questão dos perfis de LED, que hoje está em super alta, né? Que para quem não sabe, mas muitos arquitetos que estão nos acompanhando já conhecem de velho isso, que são aquelas canaletinhas que você vê no teto iluminada, o pessoal faz desenho, 45 graus, tal, 90, né? E isso é um problema na obra. Eu falei 45, mas faz 45 também? Faz. Assim, angulação de 45? Eu vejo mais 90, mas o pessoal faz 45? Uma iluminação... O corte ele corte é 45 graus, mas o ângulo geralmente que você 90. tem que cortar, né? As duas peças 45 para dar 90. Isso, mas eu pensei na questão da geometria da iluminação. É mais 90 graus que a gente vê, né? Mas enfim, para o corte funcionar no 90 graus, as duas peças precisam estar cortadas no 45 graus, né? E isso é um erro clássico de instalador, né? Cortar o corte, principalmente se for uma peça de embutir, o corte no gesso, que hoje a maioria é gesso, acartonado, né? O corte tem que estar feito também a 90 graus. Exato. Senão, a hora que você colocar as peças, não vai fechar o 45, né? Exato. Tem isso também. Então, hoje, as pessoas precisam estar com uma mão de obra qualificada, tanto no forro, né? Eu não sei se existe uma solução para isso hoje, né? Mas numa última obra que eu fiz, que eu me lembro que tinha um perfil, o cliente acabou não nos consultando para comprar o perfil, e aí o perfil que ele comprou era alto. Aí tinha o problema com a estrutura do forro,
que, pô, no projeto... Isso, olha só a gravidade do problema. No projeto de iluminação não era perfil. No projeto de iluminação eram pontos. E aí é fácil de você deslocar, remover e tal. Mas aí quando entrou o perfil, puta, e agora? A estrutura feita, esse perfil alto, o que a gente faz? Vai lá trocar o perfil no Mercado Livre, porque o cliente comprou no Mercado Livre? Né? Então, tem isso. Olha a situação. Esse é um dos maiores problemas, assim, que às vezes dificulta a gente fazer a iluminação adequada, porque já tá Muitas vezes tem o projeto, né, feito da iluminação, foi passado para o pessoal do gesso, quem está fazendo a obra e tudo mais, e não foi deixado, porque tem as estruturas realmente que o perfil não vai conseguir encaixar. Se você cortar a estrutura, o gesso vai ceder. Exato. Então, ou você faz um reforço próximo da onde vai passar aquela linha que você vai cortar, né, para não ceder, e aí normal, tudo bem, mas na maioria das vezes isso não acontece. Mas existem perfis que ele é exatamente da altura da placa do gesso. Isso existe. E você não precisa cortar as estruturas. Porém, diminui muito a possibilidade de você usar o perfil. Dependendo da iluminação que você precisa. Você fica um pouco limitado. Questão de potência, tamanho. Obviamente, né? Os perfis mais largos, que você consegue colocar mais potência para ter uma iluminação melhor. Mas então é isso. Mas o perfil, ele demanda mesmo hoje que a infraestrutura para receber ele seja muito bem pensada. Legal. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta com o perfil de LED, né? Além dessa customização, né? O que a gente estava falando. Às vezes os instaladores que pegam para fazer não estão preparados e treinados ou tenha ferramentas adequadas para fazer, gerar essa infraestrutura para receber a instalação. Acaba danificando o produto, muitas vezes, né? Isso é um grande problema. E isso vai... O que vai acontecer? Vai tirar do acabamento, né? Vai ficar sem o acabamento, que é importante, tem que ficar bonito. Né? Senão também não... Então, olha como é importante o cliente fazer uma antecipação dos orçamentos de iluminação, do projeto luminotécnico, porque, por exemplo, você visita até obra, né? Tem pessoas dentro da tua empresa que vão lá e falam assim, opa, não esquece de avisar o gesseiro que como você comprou perfil de LED... E mais do que isso, a gente entrega uma planta. Se é um projeto completo, né? A gente pega a planta do arquiteto e tudo que foi comprado e decidido colocar, a gente gera uma planta com todos os pontos, uma legenda com o código de cada produto, onde cada um vai ser instalado, né? Para justamente minimizar também esse tipo de retrabalho ou problemas que a gente venha a ter. Esse também é um diferencial que a gente aplica, isso sem custo. Fechou com a gente... Ele vai receber isso aí para entregar na mão do instalador dele para poder... Porque são muitos... É o que a gente estava falando, né? São muitos itens que vai num projeto, né? Então, às vezes chega aquela montanha de caixa, o cara fala, nossa, mas onde eu vou pôr isso? Então, tem a planta lá que a gente gera para poder minimizar isso. E mais do que isso, voltando para o assunto do perfil, a gente customiza o perfil também. Se você for comprar na internet ou qualquer... outro lugar que só vai vender a barra do perfil, fatalmente o instalador vai ter que fazer esse trabalho de corte na obra. Aí ele vai cortar com a lâmina de serra. Aí, se ele não tiver a ferramenta adequada, não vai dar acabamento. Esse é um serviço que a gente também agrega à nossa venda. Então, de acordo com o projeto, a gente já pega a barra, já entrega cortada de acordo com o projeto também, para o cliente não ter esse tipo de problema. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.